Saudações, gente bonita. Vamos trocar umas ideias rápidas aqui. Seguinte, para não ter que fazer outra live, tomar o tempo de vocês, deixa eu tentar explicar algumas coisas em 10 minutos aqui. Primeira coisa, esse lance do aumento da produção de petróleo pela OPEP. E isso tem um potencial muito grande de diminuir o preço do petróleo. Talvez até 20%. Eu tenho algumas hipóteses que eu gostaria de trocar aqui com vocês. Seguinte, certo? Uma decisão desse naipe, aumentar muito a produção de petróleo, num momento em que a economia está passando por forte instabilidade, caminhando para a recessão, só pode ser tomada por consenso. Então os iranianos concordaram e os russos também. Eles não vão, em hipótese alguma, tirar contra o próprio pé. Não vão tomar decisões estúpidas. Certo? Então, se eles entraram num consenso, há um plano mestre, né? Mas qual seria? Bom, diferente do que disse o analista de extração do petróleo na Arábia Saudita, o mais baixo do mundo. Está na faixa de $4 por barril. O custo de extração do petróleo nos demais países do Oriente Médio, incluindo o Irã, não passa de $6 o barril. Mas conforme vocês também viram, com o preço do petróleo a $70 o barril, a indústria dos Estados Unidos teria dificuldades muito grandes, muito sérias. Porque os custos lá são muito mais elevados, não só porque o shale gas é bem mais complicado, o processo de fracking é difícil, é caro, a logística é complicadíssima, porque as regiões onde esse petróleo existe não são servidas por infraestrutura, a infraestrutura dos Estados Unidos é deficiente, mão de obra é muito cara, tudo é caro. Então, $70, o investidor norte-americano já pensa 3 vezes antes de colocar o dinheiro dele na extração de petróleo. Agora, vocês imaginam se o preço cai para $45. Se cai para $60, a indústria de shale gas dos Estados Unidos simplesmente quebra. E uma coisa interessante sobre quebrar, que quebrar às vezes é igual extinção. Uma empresa quebrada não volta a existir novamente. É igual uma espécie extinta. Ela não volta a existir novamente. Então, toda uma fauna produtiva, porque não são só as empresas de perfuração e extração que quebram. Tem questão de empresa de refino, de transporte, de geologia, de infraestrutura. Todo um conjunto grande de empresas associadas à extração do petróleo quebra junto. Reparem bem, isso com risco de petróleo a $70. Esse petróleo já está abaixo de $70, e com o aumento da produção decidido pelos países da OPEP, ele pode muito bem chegar a $45. Não é um problema para a Rússia. O custo médio de extração do barril de petróleo na Rússia está na faixa de $6. $10 nos lugares mais difíceis. Então a Rússia continua ganhando dinheiro. Diminui a receita. Mas eu já pesquisei num site russo o quanto isso diminuiria de receita fiscal. $126 milhões. Para a Rússia, isso é troco de pinga. Agora, para os Estados Unidos, a receita cairia muito mais do que $126 milhões. Porque, basicamente, uma porrada de empresas quebrariam. Basicamente, nenhum projeto de fracking nos Estados Unidos consegue existir com petróleo a $45. Na verdade, o Alasca teria dificuldades enormes também. Restaria o quê? O gás do Cambriano, né? Cambriano não, do Permiano. O gás, os depósitos do oeste do Texas, que chama de petróleo do Permiano. Mas lá produz pouco petróleo. Uau! E a queda de receita, como afetaria o Irã? O Irã, muito provavelmente, como os países decidiram por consenso, eles devem ter consultado antes a China e a Índia, que são os principais mercados deles. Então, a China com certeza ofereceu garantia por Irã. Então, o Irã não reclamou, com certeza já se acertaram com a China antes. E a Venezuela, bom, a Venezuela, com todo respeito, a Venezuela é uma economia minúscula, ela não importa muito. O que significa também que não é difícil para a Arábia Saudita ou para a China cobrir os prejuízos eventuais que o Irã tiver. Inclusive, eu até acredito ser bastante provável que o Trump ordenou a Chevron sair do país, né? Certo, imaginando que
A Venezuela depende da Chevron. Cara, tem pelo menos 3 empresas chinesas que estão doidinhas para substituir a Chevron e ficar com o petróleo venezuelano e investir muito mais que a Chevron. Então a Venezuela não perde. Pelo contrário, ela ganha. E essa redução de preço de petróleo eventual, ela quebra a indústria petrolífera dos Estados Unidos. Mas para a China, para a Índia, que usam petróleo e gás, cara, fica ótimo. Fica perfeito. Fica muito bom. Então, tem caroço nesse angu. Sabe o que eu estava pensando, honestamente? O que eu estava pensando de fato é o seguinte. Ah, gente, eu tenho outras camisetas que não essa é vermelha, tá? É porque eu gosto de usar, cai bem com o tipo de vídeo que a gente faz. Mas vamos lá. Imagina o seguinte. Em conjunto, já houve, né, reunião, já concordaram. Árabes, iranianos e russos jogam o preço do petróleo no chão para quebrar a indústria petrolífera dos Estados Unidos, como se fosse uma espécie de dumping, quebrar os Estados Unidos. Quando a indústria do petróleo dos Estados Unidos estiver quebrada, aí eles abrem uma guerra, sei lá, talvez exista um país no Oriente Médio que o Irã odeie, que a Arábia Saudita despreze profundamente e que a Rússia está bolada com. Talvez exista um país assim no Oriente Médio. Então o que acontece? Quando a indústria do petróleo dos Estados Unidos quebrar, e quebrou, está quebrado, não se recupera. Assim. Quebrou, quebrou. É igual o ovo. Quebrou, meu filho, você não vai colocar a clara e a gema dentro da casca de novo. Se o leite derramou, você não vai colocar ele de volta no copo. Se a indústria do petróleo quebrar, a indústria americana, já explicamos que a do Oriente Médio e da Rússia não quebra. Se a indústria petrolífera dos Estados Unidos quebrar, aí, digamos que os países do Oriente Médio podem provocar uma guerra necessária para libertar um povo, sei lá, suazes, samoanos, palestinos, né? E aí, como ato final, ou ato inicial dessa guerra, eles simplesmente fecham o Estreito de Hormuz. Imagina o petróleo caindo para $45. Fecha o Estreito de Hormuz, no dia seguinte ele está a $150. Os países da OPEP, todos recuperam as perdas que tiveram. Mas como os Estados Unidos perdeu a indústria, porque quebrou, capitalismo é isso, eles não têm como recuperar. E graças ao DOD, o programa lá do Elon, né, de economia e tal, seria uma chance, com o preço do petróleo baixo, para os Estados Unidos reporem os estoques que estão muito baixos. Mas eles estão fazendo economia, não quer gastar. Então não vão repor o estoque de petróleo. Não vão aproveitar o petróleo no chão para repor o estoque. Até porque as indústrias deles vão quebrar, né? Teriam que usar petróleo importado. Mas vá lá. Quando, eventualmente, os países do Oriente Médio encherem o saco com determinada nação, né? Sei lá, experimento colonial askenazi, e uma guerra de grandes proporções foi iniciada, o que acontece? Fecha o Estreito de Hormuz, preço do petróleo, imagina que cai para 45, só para 150. E aí os Estados Unidos já era. Os árabes, os persas, os russos e os venezuelanos recuperam as perdas a custo dos europeus, porque certamente os indianos e os chineses estão na jogada, né? Você vai recuperar essas perdas tirando o cor de quem? Dos americanos, que ainda importa petróleo, mas sobretudo dos europeus. O europeu pode escolher. Quer ajudar Israel? Ajuda. Só que vocês vão ficar sem petróleo. Já boicotaram o petróleo da Rússia, já boicotaram o petróleo do Irã, fica sem o petróleo da OPEP. A Europa vai queimar o quê? Folha de maçã? Petróleo não vai ser. Então seria um checkmate fantástico. Faz um movimento parecido com o da crise de 1973. Certo? Um movimento muito parecido com o da crise de 1973. E aí, camarada, os Estados Unidos já eram, a Europa já era, e o Japão, se não andar no lado certo da linha, também já era. Coreia do Sul, qualquer país aliado dos Estados Unidos, que não tiver tido o bom senso de fazer um acordo prévio com os muçulmanos do Oriente Médio e os russos, qualquer país se lasca, se estrepa. Certo? É isso. É isso. E eu acredito que uma cama de gato está sendo montada para a economia americana. E você sabe o que eu acho, né? Eu acho é pouco. Curta, compartilhe, comente.